Mais um dia que o Senhor coloca para nós, né? E possamos estar vivendo dentro da vontade boa, perfeita e agradável dele, né? Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 2, tem um versículo bem curto, diz, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Então, o tema hoje é honestidade, um caráter que inspira confiança, né? Nós sabemos que nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas se preocupam mais com aquilo que parece ser do que aquilo que realmente são, né? O que as pessoas vão achar de mim e tal. Então, nós temos que nos voltar para a palavra, para a Bíblia, né? Deus não olha apenas para a nossa aparência, para as nossas palavras ou para a imagem que construímos diante das pessoas. Deus olha para o nosso caráter, né? Pedro, ao orientar os cristãos, fala sobre uma vida que pode ser observada pelos outros. Ele menciona uma conduta honesta e respeitosa. Então, a honestidade não é simplesmente falar a verdade quando é conveniente. Honestidade é uma característica de quem possui um caráter digno de estima, um caráter íntegro, irrepreensível e confiável. Existe algo muito importante, a honestidade faz parte do caráter de Deus, né? Deus é santo, é puro, é verdadeiro e absolutamente confiável. E quando nos relacionamos com Deus, o nosso caráter começa a refletir aquilo que Ele é. Em 1 João 2,6, a palavra de Deus diz que assim como Cristo é, devemos ser nós, né? Aquele que diz que está nele deve andar como Ele andou. É óbvio que não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas pelo poder do próprio Deus em nós, pelo poder do Espírito Santo. Então, aonde que começa a honestidade? A honestidade começa no coração. Antes de ser uma atitude exterior, a honestidade é uma realidade interior. Eu posso enganar vocês, eu posso enganar as pessoas, mas nunca vou enganar Deus, né? Então, nós temos que ser honestos sobre aquilo que sentimos, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas fraquezas, nossos erros e até nossas dúvidas, né? Deus não precisa que a gente tenha fingimentos, né? Finja diante dele. O Salmo 51,6 diz, eis que te comprases na verdade no íntimo. Então, Deus se alegra quando nós somos verdadeiros, honestos, né? Deus deseja a verdade não apenas nos nossos lábios, mas dentro de nós. Uma pessoa honesta não precisa viver de aparência. Ela pode dizer, eu errei, eu preciso mudar, eu preciso da graça de Deus. Então, se não é a grande graça do Senhor, a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Segundo, honestidade significa ser verdadeiro consigo mesmo. Existe também a necessidade da gente ser honesto com a gente mesmo. Às vezes somos muito rápidos para identificar o erro dos outros, mas temos dificuldade para reconhecer os nossos. Honestidade é olhar para dentro e perguntar quem eu sou quando ninguém está olhando, né? Quem que eu sou, quem você é quando ninguém está olhando. O verdadeiro caráter aparece quando não existe plateia. É fácil parecer correto quando todos estão observando. A integridade é demonstrada quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo. Uma pessoa honesta não precisa ter uma vida perfeita, mas precisa ter uma vida verdadeira, né? A gente reconhece os nossos erros, corrigimos aquilo que está errado, procuramos viver de maneira coerente com aquilo que acreditamos. Terceiro, honestidade também aparece na maneira como tratamos o próximo. Pedro fala do que? De uma conduta honesta e respeitosa. Isso envolve a maneira como falamos, como negociamos, como trabalhamos, como cumprimos nossas palavras e como tratamos as pessoas. Então, a honestidade está presente quando falamos a verdade, cumprimos aquilo que prometemos, não escondemos aquilo que precisamos revelar, não tiramos vantagem do próximo, reconhecemos nossos erros, damos crédito a quem merece, somos mesmos, né, os mesmos na frente e atrás das pessoas. A pessoa honesta se torna digna de confiança, né? A pessoa honesta, ela vai atrair a confiança, as pessoas vão confiar numa pessoa honesta. E confiança é algo que leva tempo a construir, mas pode ser destruído em poucas palavras. A gente sempre diz, não importa como a gente começa, importa como a gente termina, né? E
Quarto e último, honestidade é um reflexo do caráter de Deus. Jesus disse, seja a tua palavra sim, sim e não, não. Né? Mateus 5,37. Passar disso, o próprio Jesus que veio do maligno. O cristão não deveria precisar construir uma imagem para convencer os outros que é confiável. Não. A nossa vida, nossas atitudes deveriam demonstrar isso. Quando somos honestos, estamos demonstrando ao mundo uma pequena expressão do caráter do nosso Deus, aquele que é totalmente verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Portanto, que nós possamos viver e buscar sempre a verdade. Deus é santo, por isso a gente precisa buscar a pureza. Deus é fiel, por isso precisamos ser confiáveis. Deus é honrado, portanto nossa vida também deve refletir honra. Concluindo, 3 perguntas para hoje. Sou honesto com Deus? Existe alguma área da minha vida, da sua vida, que estamos tentando esconder de Deus? Segunda pergunta, sou honesto comigo mesmo? Existe alguma coisa que preciso reconhecer, corrigir e mudar? Sou honesto com o próximo? As minhas ações, palavras, atitudes e compromissos fazem com que as pessoas possam confiar em mim? A verdadeira honestidade não é apenas não mentir, é viver de maneira tão íntegra que aquilo que falamos, pensamos e fazemos caminha na mesma direção. Que você, que eu, que nós possamos escolher uma área da nossa vida e praticar uma atitude concreta diante da honestidade. Possamos ser honestos com Deus, honestos com a gente mesmo e honestos com o próximo. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus de amor, nós agradecemos por esse dia, agradecemos pela graça do Senhor sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de maneira honesta, que possamos, ó Deus, demonstrar a honestidade em tudo, nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu caráter santo, puro e verdadeiro. Dá-nos mais, ó Deus, coragem a cada dia para sermos honestos com o Senhor, conosco, com o nosso próximo. Que o Senhor abençoe esse dia, que o Senhor abençoe cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ótimo dia aí, Deus abençoe.